Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda, se você não me conhece ainda. Esse aqui é o meu canal, Projetando com Amanda Lima, onde eu trago algumas experiências minhas, né, a minha experiência profissional, junto com a minha experiência acadêmica. Eu sou arquiteta e a minha intenção é ajudar você que está entrando no mercado ou que está ainda terminando a faculdade a se aproximar um pouquinho mais das práticas, do dia a dia, de alguns detalhes que não são ditos dentro da faculdade. Então, se você acabou de chegar, eu sugiro que você se inscreva logo no canal, porque toda semana tem vídeo por aqui e assim você fica por dentro. Não esquece de ativar o sininho, tá bom? Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês um pouquinho mais do meu processo dentro de projeto executivo e detalhamento. Como que eu vou reaproveitando os meus desenhos, ganhando tempo produzindo um por cima do outro e ainda por cima fazendo uma correção do que já foi produzido. Tá? Então, primeiro eu vou te explicar um pouquinho do meu processo, o que, que eu desenho, como que eu faço, para vocês entenderem os porquês. Eu inicio o meu projeto executivo fazendo as plantas, tá? Se você tem dúvidas sobre quais são as plantas mais importantes para um projeto executivo, existem alguns vídeos aqui no meu canal que eu falei muito sobre executivo. Eu vou colocar o link aqui para vocês. E no meu Instagram também tem bastante material sobre isso. Então, se você não acessou ainda, acessa lá, é @cursoprojetando, e você sempre vai ficar por dentro. Mas vamos lá. Eu começo o meu projeto executivo pelas plantas, então eu produzo normalmente a planta baixa, uma planta bem detalhada, planta de demolir e construir, planta de elétrica, de hidráulica, de iluminação e de paginação de piso, são as principais. Depois eu vou partindo para os cortes ou vistas, né? Que são os desenhos em que a gente mostra elementos verticais. E aí eu faço as minhas vistas de executivo, tudo isso muito completo. A gente tem que mostrar os revestimentos, as paginações, a especificação de tudo, de todas as louças, metais, cubas, tudo que você tiver, você precisa especificar. Depois disso, é hora de partir para o detalhamento. E aí a gente tem que mostrar o detalhamento de mármore, o detalhamento de mobiliário. Quando eu passo para essa parte de detalhamento, eu aproveito boa parte dos meus desenhos do executivo. Quando eu faço a planta do executivo, quando eu faço as vistas e cortes do executivo, eu já estou pensando lá na frente, que aquele corte, aquela vista, o ideal é que ela também já passe em elementos cruciais de mármore imobiliário para que eu possa reaproveitar esses desenhos e não tenha que ficar inventando vistas novas, cortes novos, só para poder mostrar uma coisa ou outra. Então, hoje eu vou mostrar para vocês aqui na prática como que isso funciona, mas antes eu vou apresentar o projeto para vocês, vou mostrar que projeto é esse que eu estou falando. Deixa eu passar aqui para minha tela. Ó, é o projeto dessa cozinha aqui, gente. Então, ela é uma cozinha super recortadinha. Então, eu tive que fazer muitas vistas, porque todas as paredes precisam aparecer. A gente não pode ignorar. Então, aqui dentro dessa área mais comprida, eu fiz 4 vistas. E aqui nesse quadradinho de entrada, eu fiz mais 4. Então, para uma cozinha, eu tive que fazer 8 vistas diferentes para poder mostrar tudo. Então, ela é uma cozinha comprida e ela é uma mistura, assim, tem uma cara um pouco rústica, mas ao mesmo tempo a cliente queria leveza, então a gente utilizou um piso cinza bem claro. A marcenaria a gente mesclou um pouquinho de madeira com branco para não ficar muito pesado. Então reparem que aqui eu tenho uma torre, que eu não posso chamar de torre quente, porque não tem micro-ondas. É uma torre que tem máquina de lavar louça embaixo e forno em cima, já com a previsão aqui da ventilação. Bancada com cooktop. A cliente ama azul turquesa, então foi a cor eleita. Esse relógio aqui ela já tinha, então a gente partiu dele para escolher o restante. Esse revestimento é o Liverpool da Porto Belo, Aquamarine, se eu não me engano. E a gente trabalhou também com essa tinta lousa preta, porque em cozinha isso funciona muito bem. Você tem que anotar uma coisa que você não pode esquecer de comprar, ou deixar um bilhetinho, ou até mesmo as pessoas gostam muito de interagir. Então, isso aqui é uma parede com tinta lousa.
Aqui logo na entrada eu coloquei umas estantezinhas para colocar livros relacionados à culinária ou pequenos quadros também. Ah, e aqui eu deixei uma previsão para uma pequena horta. Se ela quiser plantar aqui com vasinhos, cachepoizinhos pequenininhos, dá para fazer. Do outro lado, eu tenho o mesmo revestimento que estava no piso, ele sobe nessa parede aqui de fundo. Aqui, mais uma vez, o azul turquesa. A bancada com a cuba Morgana da Tramontina, que eu adoro. E o armário alto com o escorredor aparente que ela pediu, com iluminação indireta. Trilho preto e mais alguns detalhes pretos para trazer um pouco de modernidade. Aqui nesse canto eu tenho um armário que esconde um acesso para o lixo, que o lixo aqui nesse prédio é interno, e aí a gente aproveitou para colocar, né, outros compartimentos. E aqui nesse canto, é bem na entrada, ao lado da porta, aqui é a porta de serviço, a gente fez uma mistura de cristaleira. Por quê? Aqui, essa porta aqui, gente, é a porta que vai para a sala. E aí ela falou que tinha muitos copos, que ela tem uma cristaleira na sala, mas ela queria mais um apoio aqui pertinho da porta. Então a gente criou essa cristaleira e embaixo duas gavetas para poder guardar sapato, né? Cada vez mais a gente está com esse hábito de não entrar com sapato em casa, então a gente ainda deixou essa previsão aqui, tá? Então é isso. Observem que no 3D eu já projeto bastante questão de marcenaria, porque a gente vai precisar disso. Vamos lá. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês a minha planta do projeto executivo. É uma planta bem detalhadinha, onde eu mostro todos os revestimentos. Eu não vou entrar a fundo nessa planta. Se você quiser um pouco mais de detalhes sobre isso, eu vou deixar aqui um vídeo para você acessar, um vídeo sobre um outro projeto de cozinha. Então, tem os meus revestimentos, tem especificação de bancada, cuba, misturador, os equipamentos têm que estar definidos, o refrigerador, aqui tem aquela torre de máquina de lavar louça junto com o forno, enfim. E aí, como eu falei para vocês, eu tive que fazer 4 vistas internas dentro de cada compartimento desse. Então, aqui, ó, eu tenho as vistas 1, 2, 3, 4, para poder pegar essa parte comprida aqui. E aqui eu tenho as vistas 5, 6, 7, 8, para pegar esse outro quadradinho e ter certeza de que nada ficou de fora. Essas aqui são as outras plantas do executivo. E aqui embaixo estão as minhas vistas. Então, olha só, gente, vista de executivo. Vamos pensar o seguinte. Para que serve uma vista de executivo? Ela serve para a execução da obra. Então, tudo que tem que estar aqui, tudo que está aqui, tem que atender a quem vai executar a obra. Então, a pessoa, ela precisa de quê? Tenta se colocar no lugar dela. Ela precisa saber as alturas de todos os pontos, ela precisa saber o nome de todos os revestimentos, aonde esses revestimentos entram, aonde ela vai começar a colocar, que é o início da paginação, importantíssimo, especificação de tinta, de rodapé, aonde tem soco, aonde não tem, altura de bancada, tudo isso você precisa mostrar. Tem que ser uma vista realmente muito completa. E é exatamente isso que eu faço, ó. Por exemplo, aqui nessa parede, essa parede, gente, é exatamente essa daqui, tá? Eu acho que tem uma vista mais aproximada, olha. Então, tem muita coisa aqui por baixo dessa bancada. Tem os ponto de esgoto, os pontos... Aqui, nesse caso, tem água quente e água fria. Eu tenho tomada em cima da bancada. Eu tenho os pontos da geladeira. Eu tenho alguns pontos existentes aqui, que é um registro que eu pedi para mexer. A iluminação indireta para o armário, né? Para botar essa luzinha aqui, você precisa deixar um conduíte saindo ali com a fiação, senão não funciona. É justamente esse pontinho aqui. Especificação do revestimento, a tinta, olha o acesso do lixo aqui do lado, o rodapé. Aqui eu tenho soco, aqui eu tenho rodapé. E aí a ideia é que essa seja uma vista bem completa. Eu vou dar uma passada rápida pelas outras vistas, ó. Aí, quando eu fiz essa vista aqui, gente, o que eu já pensei?
eu vou cortar as duas bancadas. Porque quando eu for fazer o mobiliário, quando eu for fazer o mármore, eu já estou passando por essas bancadas e eu consigo só detalhar essa vista, ao invés de ter que fazer uma vista nova. Então, essa vista 2 aqui... Ai, tá de cabeça para baixo, peraí. Tá vendo essa vista 2 aqui, em que eu tô vendo essa parede aqui? Eu cortei essas duas bancadas já para poder me adiantar esse serviço, digamos assim. E aí mostrei tudo, especificações, alturas de bancada. Observem, aqui, um detalhe importante, eu não coloco nada de mobiliário. Por que eu não coloco mobiliário em vistas de executivo? Porque eu entendo que o mobiliário, ele cobre muita coisa que está por trás. Imagina se eu pegasse essa vista aqui e desenhasse o armário. Se eu pegasse aqui em cima e desenhasse o armário, como que eu ia especificar tudo que está por trás dele? Isso pode ser ponto, pode ser revestimento. Então, ao longo dos anos, a gente não trabalhava assim no início, e agora, né, já tem alguns anos que a gente trabalha assim. A gente faz uma vista de executivo com tudo que vai ser feito na obra. Mobiliário, a gente coloca separado, né? A gente reaproveita essas vistas, mas a gente coloca essa informação separada que vai direto para o marceneiro. Por quê? Para o marceneiro, não importa a paginação do revestimento na parede. Para ele, importa a parte de mobiliário. Então, a gente resolveu separar. Vocês já vão ver como que a gente faz isso, né? Então, observem que aqui, ó, não aparece nada de armário, aparecem os mármores, né? As pedras, os revestimentos, os equipamentos. Aqui é a outra vista do outro lado. Aqui eu tenho a parte da área de serviço. Tá? Observa que a bancada aqui, ela teve que fazer um dente para receber a máquina de lavar louça, de lavar roupa, desculpa, que muitas vezes ela é mais alta do que uma altura padrão aqui do tanque, então a gente faz esse dentinho, fechamento lateral aqui com uma ilharga. Aqui é a vista onde eu tenho aquela torre, então aqui eu tenho forno, máquina de lavar louça, olha quanta coisa aparece aqui por trás. Imagina se por cima disso eu ainda fosse detalhar a marcenaria, fica muito confuso. Eu gosto muito de trabalhar com achuras também, então eu tento achurar para fazer essa diferenciação e também para ajudar a mão de obra a entender que revestimento é aquele. Então, observa que onde eu tenho o Liverpool, eu coloco um tijolinho bem parecido. Aqui, isso aqui é aquela tinta lousa preta, eu também coloco uma texturinha aqui para poder diferenciar. Aqui na área de serviço, onde eu cortei, né, a minha vista, eu já cortei a bancada também, já pensando lá no mármore, já pensando lá no mobiliário, que eu vou ter que passar um corte por aqui. E essas são as outras vistas ali daquele hallzinho de entrada. Tá? Então, o que eu faço? Eu terminei o meu projeto executivo e aí vou começar, por exemplo, o meu detalhamento de mármore. O que eu faço? Vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, se eu fosse aproveitar essa vista aqui para poder fazer um detalhamento de mármore. A primeira coisa que eu faço é retirar todas as informações que não me interessam e deixar somente o que importa. Então, assim, para o mármore, por exemplo, não me interessa o revestimento do soco, do rodapé aqui, essas informações são importantes, que é a bancada, a cuba, o monocomando nem tanto, mas a gente pode deixar. E aqui eu também tenho a bancada. E essas cotas aqui, tirando, ó, isso aqui não é importante, isso aqui não é importante. De resto, isso aqui também não, ó. Informações sobre o soco não me interessam. Mas essa bancada, ela ainda não está muito detalhada. Observem que eu não estou mostrando se é bancada seca, se é bancada molhada. Né? Aqui na planta baixa, ó, não tem nenhuma especificação sobre isso. Nem aqui nessa outra bancada. Então, eu preciso aprimorar essas informações. Não que eu não estivesse pensando nisso, eu já pensei que uma vai ser, nesse caso, né? Aqui eu fiz aqui bancada molhada, aqui bancada seca, e aqui também eu tive que dividir molhada e seca, mas eu ainda não botei essa informação. Agora eu vou fazer o detalhamento de mármore. Ó, já passei para outro desenho. O que eu fiz? Eu peguei essa planta aqui
Isolei só os detalhes de mármore, que são isso aqui e essa outra bancadinha aqui da área de serviço. Eu não preciso mostrar a cozinha toda. E quando eu isolo o desenho, eu também isolo o tipo de informação que eu preciso. Então, eu transformei isso aqui, olha, eu mostrei aonde que eu tenho frontispício, eu mostrei, eu estou escrevendo aqui a altura da saia, a altura do fronte. Isso aqui, gente, é a projeção da bancada embutida, que muitas vezes a gente prevê que ela seja engastada uns 2 centímetros na parede, tudo especificado, tudo com eixo, o eixo do cooktop tá aqui. Essa bancada aqui é uma bancada toda molhada, que é aquela bancada que tem um rebaixozinho para a água não vazar. Então, eu estou especificando que isso é uma bancada molhada. Isso é uma bancada seca, ó, escrevi aqui. E aí, eu mostro a projeção, mostro o eixo da cuba e todas as cotas referentes à bancada. Observem, não tem nada de mobiliário, não tem nada de revestimento, não tem os pontos de elétrica e hidráulica, não tem nada disso, porque nesse caso nada vai influenciar. O que vai influenciar são essas informações aqui que eu já coloquei. E aí depois eu aproveito aquela mesma vista, olha só, gente, essa vista aqui nada mais é do que essa daqui, ó. Sem esse bando de informação que não me importa, de revestimento, ponto e coisa e tal. Então, eu isolei ela e coloquei as informações da bancada, aqui, mármore, coisa e tal. Mesma coisa do outro lado, isolei só com as informações que eu preciso. Retirei ponto de elétrica, ponto de gás, tudo isso. Alguns pontinhos eu deixo nesse layer aqui, que é um layer que eu chamo de 253, que é justamente a cor, aquela cor cinza bem clarinha que tem no AutoCAD, que aí a informação fica ali sombreada, só como referência, mas você não precisa cotar nem nada. Aqui, ó, tá vendo essa vista aqui que eu falei para vocês? Ixi, peraí que o AutoCAD travou. Essa vista aqui que eu falei para vocês, que eu já pensei em cortar as duas bancadas, olha só como que eu aprimorei essa informação. Essa aqui era a bancada no meu desenho do executivo. No meu detalhamento, eu já mostrei que ela é uma bancada molhada, tá vendo esse rebaixozinho aqui? Eu já mostrei ela engastada 2 centímetros aqui. E dei todas as cotas que dizem respeito a ela. Mas não tem informação do soco, não tem informação do rodapé, da tinta, da parede, porque isso não importa para o marmorista. E aqui desse outro lado, a bancada seca, não tem esse rebaixo, mas eu já previ aqui esse pedacinho de 2 centímetros engastando. E na área de serviço eu fiz a mesma coisa, tá, gente? Então, eu peguei, isolei a bancada, coloquei todas as informações que importam para o marmorista e fui reaproveitando as vistas, ó. Peguei essa vista aqui. Cadê? Ó. Peguei essa vista aqui. Na verdade, essa vista eu dividi em 2. Quando eu quis mostrar essa bancada aqui, eu dividi. E aqui agora eu quero mostrar essa bancada, ó. E aí eu tirei as informações que não importavam e mostrei o material da ilharga, a altura dela, o tanque, a especificação da bancada, com todas as alturas. Aqui eu tenho o tamanho da máquina de lavar roupa que vai entrar aqui embaixo. Então, olha só o tanto de tempo que eu ganho e como que eu já estou corrigindo. Porque se quando eu faço isso daqui, eu identifico alguma incompatibilidade, eu já volto lá no executivo e ajeito. Então, eu já estou meio que fazendo uma autocorreção de tudo. Quando eu termino isso daqui, eu ainda tenho que fazer o detalhamento de mobiliário. E aí, gente, eu faço a mesma coisa. Eu venho aqui na minha vista de executivo e começo a isolar as informações. Tá? Então, o que é importante para mim aqui no mobiliário? Para mim é importante aparecer esse armário aqui, né? Que é, ó, eu tenho que mostrar um armário aqui embaixo, um armário aqui em cima. Mas, poxa, se eu for botar esse tanto de informação, vai ficar confuso. O que eu faço? Eu vou retirando as informações
de revestimento, as informações dos pontos que não são relevantes, e vou desenhando o mobiliário por cima disso. E no que eu me baseio para desenhar o meu mobiliário? No 3D. Por isso que é muito importante que o 3D de vocês seja muito bem feito, porque você vai pegar algumas medidas de lá, trazer para cá e vai ajustando. É 1 centímetro para cá ou para lá que você tem que ajeitar, mas o fato é que a sua base tem que estar toda lá. E olha só no que eu transformo essa vista. Ó, observa que já não tem nenhuma informação sobre bancada, acabamento, material, não tem nenhuma informação sobre revestimento, não tenho início de paginação nem nada, nem rodapé, mas eu tenho todas as informações do mobiliário. Então, aqui eu estou mostrando o armário, ó, com todas as alturas, as divisórias de báscula, gaveta, o material em MDF branco. Aqui em cima eu tenho o armário alto. E aí, o que eu faço? Eu vou achurando também. Você pode fazer esse desenho colorido, com uma achura da cor mesmo. Por exemplo, aqui em cima eu tenho um armário de madeira. Então, eu poderia usar uma achura marrom. Mas a gente normalmente não faz o nosso desenho colorido. Então, o que eu uso são achuras. Então, tudo que for de madeira, aqui, vou usar essa achura dots. E aí eu vou completando com cotas, textos, sentidos de abertura. Então, a gente sempre tem que mostrar. A báscula, ela pode ser uma báscula invertida, né? Ela pode abrir para cima, ela pode abrir para baixo. Aqui eu tenho o vão para o escorredor. Aqui eu tenho o pontinho da iluminação. Ixi, acabei de ver que isso aqui tá... Ah, não, tá certo. Iluminação indireta, não é o ponto. Então, aqui eu estou indicando a fita de LED. E aqui tenho aquele armário do lixo, ó. Aí eu melhorei essa subdivisão dele, que tinha lá no 3D, porque a cliente pediu uma tulha de roupa suja aqui. Então, eu melhorei um pouco isso daqui, mostrei a projeção das prateleiras internas. Quem lembra essa vista aqui? Já é a terceira vez que eu estou utilizando ela para poder desenhar coisas diferentes. Então, aqui está a bancada, ó, bancada seca, bancada molhada. E agora sim, com todas as informações de mobiliário embaixo dela. Então, eu estou mostrando os cortes das gavetas, gavetão, báscula, que eu tenho outro gavetão. Aqui em cima eu tenho que mostrar o detalhe da iluminação indireta. Também o sentido de abertura das portas, com todas as cotas. E aí, vejam que eu vou também selecionando o que eu achuro. Geralmente eu utilizo a achura no que eu quero destacar. Aqui, eu tirei a achura da bancada, do mármore, e coloquei a achura no mobiliário, porque é o que eu estou desenhando, é o que eu realmente preciso chamar atenção naquele momento. Aqui é a mesma coisa, olha, eu tirei essa achura, eu utilizo até mesmo a mesma achura, tá? Não vejo problema nenhum nisso. Mas eu retiro da bancada e passo aqui pro meu mobiliário. E assim eu vou construindo, ó. Essa outra vista, olha só como ela estava diferente aqui. Ó. Essa é a minha vista de executivo. Então, eu estava aqui mostrando esse bando de ponto, altura de bancada, especificação de rodapé, início de paginação, e transformei ela nisso daqui. Então, aqui agora sim eu tô mostrando o armário que fica embaixo dessa bancada, a torre com o tamanho certinho aqui para a máquina de lavar louça, o nicho para o forno. Aqui em cima eu tenho uma parte que é de vidro. Mas, ó, lembra que eu falei para vocês que tudo que é de madeira eu uso a mesma achura? Ó, então aqui, ó, tudo isso com a mesma achurinha, tá? Com muito texto explicativo, isso é importante. As informações de executivo que eu deixo, eu coloco naquela corzinha 253. Tipo, isso daqui é uma achura que tá na cor 253. Ó, aqui, ó. Isso aqui é outra dica bem importante, gente. Eu sempre trabalho com essa barra lateral aqui, porque eu consigo mexer em bastante coisa. Então, aqui, ó, a cor dela 253. Isso também, ó, esse ponto aqui também.
Os pontos da máquina de lavar louça eu achei melhor deixar também, mas deixei tudo num cinza bem clarinho e chamo atenção para informação de mobiliário. Aqui eu tenho esse outro armário com as portas de correr, prateleiras internas e aqui o armário da área de serviço, embaixo do tanque. E assim eu sigo. Aqui, nesse corte, vamos lá. Ele está pensando na vida, gente. Ó. Esse corte aqui, olha como que ele tava, mostrando só essa bancada. Só que aqui desse lado eu tenho aquele armário de acesso ao lixo. Então, o que que eu fiz? Ó, transformei. Agora o armário aparece com todas as informações, cotas e tal. Aqui o início da abertura das básculas para poder ajudar a pessoa a entender o sentido. E aqui embaixo a informação do armário e não da bancada. Então, da mesma maneira, eu trago essa achura para cá. E assim eu sigo, gente. Eu vou completando. Ó, aqui é aquela cristaleira, né? A vista da cristaleira tá aqui. O corte da cristaleira tá aqui, junto com o corte das prateleiras, o corte dessa outra prateleira superior e a vista dessa parede. Dessa maneira, o que aconteceu aqui? Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu estava fazendo esse desenho desse armário, eu resolvia diminuir um pouquinho a altura dele, abaixar a altura dele. E aí esse ponto aqui, que é o conduíte, para sair a fiação da iluminação indireta, ele ficou fora da altura ideal. Ele estava aqui em cima, uns 4 centímetros acima. Aí o que eu fiz? Eu ajustei essa altura no meu detalhamento de imobiliário, fui lá no meu executivo, colei essa informação lá, ajustei na planta, porque na planta de iluminação eu escrevo a altura, e aí a gente vai indo e voltando entre um desenho e outro. E isso também ajuda vocês a entender o porquê que é bom a gente só entregar um projeto completo. Muitas vezes o cliente fala assim, me entrega o executivo aí que eu vou começando a obra, depois você faz o detalhamento de mobiliário. Só que às vezes é lá no mobiliário que você identifica a necessidade de alterar a altura de uma tomada, de um ponto de iluminação. Então tudo faz sentido junto. O ideal é que você consiga terminar o projeto todo antes de entregar para o cliente. Se esforce muito para fazer isso, tá? A gente sabe que na correria, às vezes a obra tem que começar antes do projeto estar pronto, então a gente vai flexibilizando para o cliente, que também é importante a gente ter esse jogo de cintura, mas se resguarde. Se você tiver que entregar, por exemplo, um executivo, deixa eu tirar daqui. Vou botar aqui. Se você tiver que entregar para um cliente um projeto executivo sem o mobiliário estar pronto, o detalhamento, eu sugiro que você coloque uma observação na sua planta, dizendo que aquela planta ainda está sujeita a revisões devido ao desenvolvimento do detalhamento de mobiliário. Isso vai te resguardar lá na frente se o cliente ficar bravo. Poxa, mas você mexeu nesse ponto aqui de iluminação, já estava super adiantado. Você vai falar, olha, mas eu te avisei, tá aqui, tá escrito na planta, que eu ainda não tinha terminado, que isso poderia acontecer. Então, tudo isso são manhas que a gente vai adquirindo depois de alguns anos de experiências, algumas boas, outras não tão boas, mas a gente vai ficando calejado e vai aprendendo que a gente tem que ser firme também. A gente tem que explicar para o cliente, ele tem que entender o processo. E aí, na medida que ele entende, ele aceita também, né? Quando ele entende, ele participa, você vai falar, não dá por conta disso, disso, disso. Ele vai falar, realmente, isso é um risco. Ou se ele quiser assumir esse risco, não tem problema nenhum, desde que ele esteja consciente disso e que esteja tudo muito claro entre vocês. E aí, o que vocês acharam? Deu para entender um pouquinho esse processo, como a gente vai reaproveitando essas vistas? Eu espero que você tenha conseguido entender. Mas se você ficar com qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Manda aqui nos comentários, eu vou adorar conversar com você. Se você quiser entrar em contato comigo pelas redes sociais também, eu estou acessível e estou aí para conversar. Se você ainda não conhece os meus cursos, passa lá no meu site também, que tem
tem bastante opção, inclusive tem 2 módulos que são exclusivos de projeto executivo, e eu vou adorar estar com você, tá? Se inscreve no canal, aperta o sininho, deixa o seu like, e aí você me ajuda a distribuir essa informação, beleza? Um beijo, até a próxima!